Bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom, pessoal, meu nome é Diversa, agradeço a presença de todos vocês aqui. A Diversa é uma empresa do Grupo Arbo, também agradeço a presença dos convidados da casa da gente. Sejam todos muito bem-vindos nesse webinar de uma quarta-feira muito legal. E hoje nós vamos ter o ícone da hospitalidade, né? Esse destino e esse produto fantástico que são os villages do Clube Med. Teremos a presença do Macari conosco, aí, apresentando os villages do Brasil e do Caribe, nessa promoção que vai com descontos até 35%. A gente sempre sabe que as promoções do Clube Med bombam e é com grande prazer que a gente apresenta hoje esse produto que tanto que uma presença tão marcante no Brasil, né, que faz parte do imaginário de todo passageiro, de todo viajante, se hospedar em alguns dos villages do Clube Med espalhados pelo mundo. É uma grande honra, um grande prazer estar com o Clube Med e ter o Clube Med como um dos nossos grandes parceiros e grandes fornecedores aqui. Macari, eu vou te passar a palavra agora. Eu lembro que também nós soltamos hoje uma lâmina já com uma sugestão, né, de um produto com desconto e como está funcionando. O Macari vai explicar tudo isso, vai mostrar, fazer uma viagem por esses villages aí. Muito, muito obrigado. E lembro também que na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, 31 de julho, último dia do mês, teremos uma apresentação do Rio de Janeiro, às 10 horas. Macari, muito obrigado pela presença e a toda a sua apresentação aí. Obrigado. Valeu, James. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A parceria que a gente tem. Agradecer toda a equipe da Diversa por ter me assessorado, me ajudado. E bater um papo com vocês também, né? Sejam todos bem-vindos, todos os queridos agentes de viagens. Nós desejamos, né, que vocês estejam bem e se cuidando. E aí, hoje a gente vai bater um papo sobre os villages do Brasil.
e dos villages do Caribe, já que na próxima semana nós teremos uma mega promoção chamada de Hot Sales, onde vão entrar os villages do Brasil e do Caribe. Então, eu vou passar um pouquinho, de uma maneira mais resumida, as informações desses villages, e aí no final, vocês podem, durante a apresentação, caso tenham dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, e no final, o nosso amigo João, né, João, você vai depois, né, a gente vai fazer esse bate-papo aí com as perguntas e respostas, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, vou começar, vou compartilhar aqui a minha tela. 2016, o exclusivo Lar... Esqueci de voltar o slide, pronto. Bom, pessoal, começando então, a gente vai falar então dos villages Brasil e Caribe. Agora, o que é importante vocês saberem, hoje o Clube Med conta com aproximadamente 80 resorts. Na verdade, a gente não fala resorts, né? Nós chamamos todos os nossos empreendimentos de villages. Então, nós temos aproximadamente 80 villages hoje, espalhados no mundo, nos 5 continentes. O Clube Med, ele é pioneiro, né? São 70 anos de história, né? O Clube Med foi fundado em 1950 nas Ilhas Baleares, na Espanha, né? Foi o nosso primeiro resort. Então, ele é pioneiro no sistema All Inclusive, né? Então, todos os nossos villages, todos os nossos resorts no mundo são Premium All Inclusive. E também o Clube Med é conhecido por ser a maior escola de iniciação esportiva do mundo, porque são, ao todo, 40 atividades esportivas que nós oferecemos nos 5 continentes dentro dos nossos villages. Aqui eu vou passar de uma maneira resumida, mas serve para vocês terem uma ideia das categorias de apartamento que nós trabalhamos. A categoria dos apartamentos superiores são os apartamentos mais em conta, tá, gente? Depois, você tem várias ramificações dentro desta categoria. Então, você tem apartamento superior familiar, apartamento superior comunicante, apartamento superior com ou vista mar, ou vista lago, ou vista montanha, ou centro do resort. Então, percebam que cada uma dessas categorias é uma tarifa diferente, tá, gente? Depois dos apartamentos superiores, vem os apartamentos na categoria Deluxe. Esses apartamentos, mesma coisa. Nós temos o Deluxe familiar, comunicante, com vista e localização. E mesma coisa, cada um é uma tarifa diferente, tá, gente? Qual que é a diferença dos apartamentos superiores para os Deluxe? Os apartamentos Deluxe, eles são um pouquinho maiores que os apartamentos na categoria superior, e eles também têm um diferencial bacana. Eles são os apartamentos que ficam mais próximos da sede, mais próximos do corpo do village, onde você tem recepção, restaurante principal, né, onde acontece a vida dentro do village, esses apartamentos ficam mais próximos. Outro motivo, o frigobar é abastecido com refrigerante e suco. Nos apartamentos superiores só tem água, tá, gente? Porque como é sistema all inclusive, eles não abastecem o frigobar, tá? Então o frigobar fica vazio nos apartamentos superiores e nas categorias deluxe você tem suco e refrigerante. Você tem também roupão de banho à disposição dentro do village, para uso dentro dos apartamentos, né, do village. E você tem abertura de cama também à noite pela governança. As categorias de suítes e chalés são em alguns villages que a gente tem na Europa, tá? E aí temos também o espaço 5T, que é o Espaço Exclusive Collection. E no Brasil nós temos em Rio das Pedras, que já eu vou mostrar para vocês. Bom, falando de villages aqui no Brasil, o Clube Med hoje administra, né, o Lake Paradise já há alguns anos. Foram investidos aí 50 milhões de reais em reformas e ampliação. Esse produto, ele é um village padrão 4 tridentes, tá? Hoje o Clube Med, ele classifica os nossos empreendimentos com tridentes. Então, nós temos villages com 3, 4 e 5 tridentes. Não são estrelas, tá, gente? Porque, como eu disse no começo, todos os empreendimentos são resorts. O que aumenta é o nível de conforto. Então, o nível de conforto máximo que nós oferecemos são os espaços 5T, né? Os 5 tridentes, o Espaço Exclusive Collection. Aqui segue um resuminho do que nós oferecemos dentro do nosso village, que fica bem pertinho aqui de São Paulo, 1h30 de carro. Então, uma boa dica, né, para quem quiser viajar, curtir um final de semana em família.
Está a apenas 45 minutos do aeroporto de Guarulhos, então também para os clientes de outros estados, a logística também ajuda. Esse Village ele conta com serviço para as crianças, que é o Baby Welcome, que é para criancinhas de 4 meses a 23 meses, tá? O Mini Clube, que vai dos 4 aos 10 anos, e o Juniors Clube dos 11 aos 17. Aí ele possui 2 restaurantes, 4 piscinas. Ele é muito forte na parte de convenções, então a gente tem um produto muito grande, né? Então a gente tem como atender o mercado de eventos e congressos sem conflitar, sem misturar com o público de lazer, que é o nosso objetivo. Dentro das atividades esportivas, esse Village, como ele está na beira de uma represa, e a gente chama de Village de campo, a gente tem muita atividade aquática. Então, a gente construiu uma base náutica, uma prainha, né, artificial na beira da represa, onde a gente oferece aí como destaque alguns esportes, como caiaque, stand-up paddle, e tem também a escola da vela, além de ter o trapézio, tirolesa, arvorismo, entre outras atividades, tá, pessoal? Todas aqui mencionadas com asterisco, então tem um custo à parte, né? Então, o golfe é um campo oficial de 18 buracos, ele tem um custo à parte. A mountain bike também, porque é terceirizado, e o spa. Bom, partindo agora para o Rio de Janeiro, em Mangaratiba, a gente tem o Clube Med Rio das Pedras. Esse é um Village 4 tridentes, mas tem o espaço Exclusive Collection, e no caso chama-se La Reserve. Esse espaço é um espaço bem mais sofisticado, para clientes de um padrão e uma exigência de conforto maior. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, que esse vídeo é bem bacana, que ele explica em detalhes como que é esse diferencial do espaço Exclusive Collection. E aí vocês já podem ter uma ideia também que os outros que nós temos no Caribe seguem o mesmo padrão de nível, o mesmo padrão de conforto. Aqui um resumo rápido sobre Rio das Pedras. A gente também oferece o serviço de Baby Welcome, Petit Clube, e aí o Petit Clube é de 2 e 3 aninhos, Mini Clube, Juniors Clube. O que tem de novidade? Os 2 restaurantes foram totalmente reformados, tá, pessoal? O restaurante principal e o restaurante Jangada, que assim como no Lake Paradise, a gente tem 2 restaurantes, né? Um é o buffet, que é o restaurante principal, e o restaurante à la carte, onde as pessoas podem fazer as suas refeições, mas tem que mediante agendamento. Então, elas têm que ir até a recepção do Village e fazer o agendamento para fazer as suas refeições no restaurante Jangada, e no caso do Lake Paradise é no restaurante Loki. O restaurante principal não precisa, ele comporta todos os hóspedes do Village. Então, os restaurantes secundários, né, os à la carte, precisa ser agendado, tá, pessoal? Mas não tem custo nenhum, tá incluso no all inclusive. Aí as piscinas, também temos centro de convenções, e aqui o que chama bastante atenção é que dentro das atividades esportivas, nós temos a escola do esqui aquático e do wakeboard, sem custo para o hóspede, já incluso no valor da diária, tá, gente? Então, são 2 lanchas que ficam à disposição dos hóspedes para fazer os passeios, onde os nossos GOs, né, os nossos monitores, vão ensinar os hóspedes a fazer a tal prática esportiva. Então, isso é um diferencial bacana, porque não tem custo para o hóspede, tá, gente? E aqui eu vou passar um vídeo para vocês do espaço La Reserve, onde vocês vão entender um pouquinho mais do conceito do espaço Exclusive Collection que nós oferecemos. Apenas 9 destinos do Club Med no mundo têm o privilégio de ter um espaço Exclusive Collection. Inaugurado em dezembro de 2016, o exclusivo La Reserve está entre o Mar Verde Esmeralda, que banha a região de Angra dos Reis, e a Reserva da Mata Atlântica, que esbanja uma natureza exuberante. 27 suítes de 80 metros quadrados e 6 penthouses com 130 metros quadrados foram todos decorados pelo renomado arquiteto e designer de interiores Marc Artrich. Muito conforto e elegância estão presentes em todos os detalhes para os hóspedes, com amenities Hermes, cama e banho Trousseau. A sensação de liberdade de estar em um apartamento é uma das qualidades do La Reserve. Com um quarto, uma sala de estar e um agradável terraço mobiliado com vista para o mar, rio,
ou piscina, essa suíte recebe muito bem seus hóspedes. Hospedar-se em uma das penthouses do La Réserve é uma grande experiência. O encantamento do hóspede já se dá nos primeiros segundos, quando ele abre a porta. A arquitetura integra todos os ambientes de forma harmônica. Com portas de correr, tudo fica interligado com uma sensação de espaço e liberdade. Um grande terraço que conta com uma piscina de hidromassagem privativa e espaço para tomar sol tem sua borda toda em vidro. É um convite para o hóspede da penthouse para admirar uma vista linda e única do horizonte. Além de todo o conforto dos quartos e o sistema Premium All Inclusive do Club Med, o Hóspede Exclusive Collection conta com piscina exclusiva, área de praia reservada, personal concierge, recepção com acesso independente, room service, spa in room, café da manhã na suíte, reserva prioritária no restaurante de especialidades, carrinho de golfe à disposição para levar o hóspede à recepção e área comum do Village. A estrutura que está à disposição de quem se hospeda no La Réserve tem um bar que oferece finger food, gourmet e drinks especiais servidos na área do bar, jardim e na piscina de borda infinita. Ainda no bar, o hóspede tem um menu exclusivo caso opte por fazer pequenas refeições na área do bar e jardim em frente à piscina, curtindo um pôr do sol paradisíaco ou aproveitando o happy hour diário, preparando-se para a noite de festa no Village. O hóspede do La Réserve tem toda a privacidade e exclusividade, mas também todas as atividades, esportes, nightclub e estrutura do Village Rio das Pedras, ou seja, une todas as possibilidades. Exclusive Collection Brasil. La Réserve. A elegância traduzida em experiência. Bom, pessoal, o vídeo ele é bem autoexplicativo, né? Então, depois, caso alguém tenha mais alguma dúvida, alguma pergunta, a gente conversa e bate esse papo aí no final, tá bom? Bom, pessoal, agora falando um pouquinho de Trancoso, a gente tem uma novidade bem bacana. Trancoso, a gente está com a previsão aí de abertura para o início de setembro, mais ou menos lá pelo dia 10. E aí a grande novidade é que a gente tem feito uma campanha, uma divulgação bem forte sobre o novo Clube Med Trancoso. Por que o novo? Porque ele foi todo reformado, todo renovado, todos os blocos de apartamentos foram renovados, e aí eu gostaria de apresentar para vocês esse produto, tá, gente? Aqui tem um mapinha, né? A gente está a 80 metros aí a nível do mar, né? Numa falésia linda e maravilhosa, bem onde, aqui no meio, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas bem aqui nessa fenda, né? Tem uma paisagem muito bonita, muito paradisíaca. E esse número 4 aqui, ó, que está bem em frente à piscina, eu não sei se vocês sabem, mas já tem 5 anos, foi construído um elevador funicular, todo em acrílico, então você tem o acesso à praia agora através do elevador, além da escadaria, né? Muita gente comentava da escadaria, né, que era muito longa. Então, para pessoas com dificuldade de locomoção, casais com crianças, realmente era bem puxado, né? Você ia até a praia só pelas escadas. Então, agora, para quem não sabe, temos a novidade que nós temos um elevador que dá acesso exclusivo para os hóspedes e a praia é praticamente exclusiva, né, para os hóspedes do Clube Med. E aqui embaixo, no número 8, nós oferecemos toda uma estrutura de praia, né? Então, tem bar com bebidas, drinks, aperitivos, snacks, cadeiras, espreguiçadeiras, guarda-sol. Inclusive, até às vezes, eu tive, por exemplo, o privilégio e a sorte de participar de um nightclub, de uma festa na praia, nesse espaço aqui. Foi uma festa muito bonita, muito bacana, toda em neon, com DJ, música, foi top demais. E aqui o número 18 é o Mirante, onde a gente, para quem não sabe, a gente tem realizado muitos casamentos aqui no empreendimento. E o espaço utilizado, né, onde a maioria dos noivos escolhem, é esse daqui por causa da vista maravilhosa e da vista privilegiada. Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia da visão ao contrário, né? Do lado esquerdo, nós temos aqui um miniclube e a grande novidade, pessoal, é que foram construídos
um bloco inteirinho para a família. São 30 novos apartamentos voltados para a família. Aqui já eu gostaria de apresentar então para vocês a foto do quarto superior, ele já todo reformado. Aqui os apartamentos deluxe com varanda, também todo reformado. E aqui uma reclassificação dos quartos, né? Depois esse material vocês podem também pegar com a equipe da Diversa, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, essas são todas as categorias de apartamentos que nós oferecemos. Lá embaixo, no final, são os 30 novos apartamentos na categoria apartamento superior familiar. E esse destaque, porque o que acontece? Em todos os nossos villages, os apartamentos na categoria familiar, a composição deles são 2 quartos com 1 banheiro. Esses 30 novos apartamentos construídos em Trancoso, eles têm 2 quartos com 2 banheiros. São apartamentos grandes, de 61 metros quadrados, onde eles conseguem acomodar tranquilamente, com muito conforto, casais com crianças, tá, gente? E aí percebam que cada uma dessas categorias aqui é uma tarifa diferente, tá, pessoal? Então, aqui são todas as categorias dentro do apartamento superior, aqui todas do Deluxe e aqui os novos apartamentos na categoria familiar. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, bem bacana, que são os 10 motivos para você escolher esse destino paradisíaco, tá? E, pessoal, uma dica, esses vídeos vocês podem pedir para o pessoal da Diversa, tá? Vocês podem compartilhar nas suas redes sociais para divulgar esse destino que é fantástico, tá, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de Caribe, já que semana que vem nós teremos aí uma mega promoção, né, o Hot Sales, e aí eu gostaria de passar um pouquinho para vocês quais são os villages no Caribe que participarão
dessa promoção. A gente tem no Caribe os vilages de Guadalupe e Martinica também, tá, pessoal? E eles não estarão na promoção, assim como também o vilage de Columbus, que fica nas Bahamas. Então, os vilages que a gente vai ter para a promoção do Hot Sale será Cancún, os dois em Punta Cana, né, que a gente tem um que inaugurou agora em janeiro desse ano, Turks and Caicos, né, que é na ilha de Turks and Caicos, que é a loja de Turquoise, e Sandpiper, localizado na Flórida, tá? Então, eu vou falar um pouquinho desses vilages que estarão com descontos aí que podem chegar até 35% e o período de consumo até junho de 2021. Então, eu vou começar com Cancún. O Clube de Cancún, ele é um vilage também, assim como o Rio das Pedras, né? Ele é um vilage padrão 4 tridentes, mas com espaço 5T, que é o Espaço Exclusive Collection, que no caso de Cancún chama Espaço Jade. No Rio das Pedras, né? Chama lá Reserve, e aqui é o Espaço Jade. Esse vilage, ele é perfeito para a família, ele tem monitoramento infantil também, né? Com Petit Club, Mini Club e o Juniors Club, né? Que é os adolescentes dos 11 aos 17. Ele tem 3 restaurantes, 7 bares, 4 piscinas. E o bacana é a localização dele, né? Ele está a 20 minutos do aeroporto. O Clube Med ele é um dos pioneiros, né? A chegar em alguns destinos, como aqui no Brasil, em Taparica, em 1979. Em Cancún, para vocês saberem, só por curiosidade, o Clube Med chegou em 1972. Então, a gente está bem no início da zona hoteleira. É o primeiro resort, né, na zona hoteleira. E aí são várias também as práticas esportivas, né? A gente tem também esqui aquático e o wakeboard, aí no caso só para maiores de 18 anos, né? Mergulho livre, mergulho com equipamento, windsurf, né? São várias as atividades esportivas e ele está localizado numa ponta onde ele tem o privilégio de o hóspede que está hospedado ter acesso a 3 praias exclusivas. Então, a localização realmente é um diferencial nesse empreendimento, tá, pessoal? Falando de Punta Cana. Punta Cana também é um vilage, como os outros, né, que eu mencionei, ele é 4 tridentes com espaço 5T, né, com espaço Exclusive Collection, e aqui no caso de Punta Cana, ele se chama Espaço Tiara, e ele também é perfeito para a família, tá, pessoal? Ele oferece o serviço do Baby Club, que é para os bebezinhos de 4 a 23 meses, o Petit Club, 2 e 3 aninhos. Lembrando que esses 2 serviços, pessoal, eles têm um custo à parte, mas não na hospedagem, tá? Você tem um custo para ter um profissional capacitado, que é um GO, né, um gentil organizador do Clube Med, que vai cuidar dos pequenos, tá? Mini Club e Juniors Club não tem custo nenhum. Aí você tem, então, nesse vilage, 3 restaurantes, 4 bares, 4 piscinas e a localização também, 10 minutinhos do aeroporto. A gente também foi o primeiro resort a chegar em Punta Cana. O Clube Med chegou em Punta Cana em 1978. Então, é um dos primeiros empreendimentos e a gente está bem ao ladinho do aeroporto, numa localização bem privilegiada. Aqui o que chama atenção e o destaque que eu gostaria de passar para vocês é que além dos esportes aquáticos, né, escola de vela, caiaque, stand-up paddle, mergulho, kitesurf, a gente tem aqui a escola de circo no espaço Clube Med Creative by Cirque du Soleil, onde os profissionais treinados pelo Cirque du Soleil ensinam as atividades circenses para os nossos hóspedes, tá, pessoal? Então, esse também é um diferencial bem bacana. E aí, comentar da nova joia do Clube Med, que foi inaugurada em janeiro desse ano, aqui no mapinha à sua esquerda, dá para vocês terem uma ideia mais ou menos da localização. Miches é um vilarejo que fica a 75 minutos do aeroporto, então ele está realmente num lugar bem paradisíaco, não existem outros empreendimentos hoteleiros na região, é só o Clube Med, e esse tem um detalhe muito bacana nesse empreendimento, porque ele é todo 5T. Ele é todo Exclusive Collection. Então, isso também é um diferencial bem bacana. São 3 ou 4 só vilagens que o Clube Med tem no mundo, onde eles são todos 5T. A gente tem um nas Maldivas, que é assim, um nas Ilhas Maurícios, que é assim, todo 5T. A gente tem também o nosso cruzeiro, que é um veleiro, o Clube Med 2, que ele é todo Exclusive Collection também. Então, são poucos os empreendimentos, né? São 4 ou 5, se eu não me engano agora,
que são um padrão mais luxuoso. E o que tem de interessante nesse empreendimento, pessoal, é que são 4 conceitos diferentes. Então, existem 4 blocos de apartamentos para perfis diferentes. Então, você tem um bloco de apartamentos chamado Explore, que é voltado para as famílias com crianças pequenas. Então, estrategicamente, você já tem um mini clube pertinho, ao lado dos blocos de apartamentos, junto com as piscinas para as crianças. O outro bloco de apartamentos chama-se o Caribbean Paradise, que são para famílias com adolescentes. Então, estrategicamente, a mesma coisa. Você tem um espaço para os teens, para eles fazerem as suas atividades. O Esmeralda Jungle é só para adultos, mas é para adultos que curtem wellness, né? Uma coisa mais zen, uma coisa mais tranquila. E um outro bloco de apartamentos chamado Arquipélago, que é só para casais. E aqui um resumo do Clube Med Miches, localizado, né, em Praia Esmeralda. Ele tem também o serviço de Baby, Petit Clube, Mini Clube e Juniors Clube. São 4 restaurantes, tem 6 bares, 4 piscinas. A localização está a 75 minutos do aeroporto. E o que tem de bacana nesse empreendimento, que a gente tem dentro das atividades esportivas, o surf elétrico, que é aquela prancha que fica um pouco acima do nível da água, e ela né, a pessoa consegue pegar uma certa velocidade. Tem o kitesurf também, com custo à parte, cavalgadas também com custo à parte. Aí você tem outras atividades como yoga, o circo, escola de tênis, tem bicicleta elétrica também com custo à parte. Então, também são várias as atividades esportivas onde que nós oferecemos para os nossos hóspedes. Vai para a ilha de Turks and Caicos, onde o Clube Med tem o village chamado de Turquoise. Ele está localizado numa das praias consideradas por diversas vezes como a praia mais bonita do mundo, que é a praia de Grace Bay, né, que fica na ilha de Providenciales. É um village todo 4 tridentes. E ele tem um detalhe interessante, pessoal. Esse é um produto só para maiores de 18 anos, tá? Então, é um village só para adultos. Tem várias atividades também esportivas, ele está próximo do aeroporto, também a 30 minutos, né, do aeroporto, e aí as atividades tem bastante coisa voltada para mergulho também, até porque a região é realmente muito paradisíaca, né, tem uma praia realmente maravilhosa. Então, esse é um village também bem interessante, porque ele foi todo reformado, todo renovado, a piscina dele é nova, com borda infinita, foi construída recentemente, recepção, tem um bar ao ar livre também, que é muito bacana. Então, é um produto voltado exclusivamente para os adultos. Saindo de Turquoise, vamos para Sandpiper, na Flórida. Esse é um village padrão 4 tridentes, que também vai estar na promoção, que vai acontecer semana que vem, né? O Hot Sales. E esse village, então, ele está localizado apenas a 2 horas de Miami. Ele fica nas margens do Rio Santa Lúcia. E ele também é perfeito para a família, porque você também tem os mesmos serviços de Baby, Petit, Mini e Juniors Club. Tem os restaurantes, os bares. E aí também são várias as atividades esportivas, como o trapézio voador, tem yoga, tem golfe com custo à parte, escola de tênis, tem esqui aquático e o wakeboard. Nesse caso, aqui tem um custo à parte, tá? Esse é uma prática esportiva que tem um custo à parte juntamente com o jet ski, que é também só para maiores de 18 anos. E também oferecemos também a escola de surf, também com custo à parte, que fica a 10 minutinhos do village, tá bom? Bom, pessoal, esses são os produtos que estarão, né, no Hot Sales, que começa agora no dia 4, 5 e 6 de agosto. E aí eu queria passar para vocês agora rapidinho os protocolos de segurança, né? O Clube Med está tomando todo o cuidado com os colaboradores, né, com os nossos GOs, né, que são os nossos monitores, com os nossos GS, que são os gentis empregados, com os GMs, que são os gentis membros, que são os hóspedes. Então, todo o time, toda a equipe está sendo preparada e treinada, capacitada. E uma coisa que ajuda bastante é que nós temos grandes áreas externas, então isso facilita para evitar aglomeração e provocar, né, e fazer novas atividades ao ar livre.
E aí, como eu mencionei no começo, né, o Clube Med inaugurado em 50, né, estamos com 70 anos aí de história. O Clube Med contratou as duas empresas, a Ecolab e a Crystal International, para fornecer material a nível hospitalar para desinfecção e limpeza de todo o empreendimento. As equipes estão sendo treinadas também por essas empresas. Além deles fornecerem também o material, eles também estão fazendo auditoria em todos os villages do Clube Med no mundo, para ver se todos os empreendimentos estão de acordo com os protocolos de higiene de cada país. E aí esse material é bem bacana, porque vocês podem também mandar para o seu passageiro, podem pedir esse material, a gente tem ele pelo WhatsApp, pode pedir para o pessoal da Diversa Operadora, mandem para os seus clientes, né? O Clube Med está super preocupado e engajado em manter os protocolos. Então, desde a sua chegada no aeroporto até o village, todos os protocolos de segurança estão sendo adotados. Então, os veículos são desinfetados, motorista com máscara, proteção de acrílico dentro do carro, a viagem vai ser privativa, tem marcações seguras de distanciamento. Na recepção vai ser medida a temperatura, como é medida a temperatura diariamente em todos os funcionários, todos os colaboradores do Clube Med. Posições de atendimento com painéis de acrílico, álcool em gel à disposição, os aplicativos para fazer o check-in e o check-out. Dentro, os colaboradores também sendo treinados com esses protocolos, né? Todos eles sempre usando máscara. Os apartamentos, então a equipe de governança também foi treinada e preparada para ter aquele cuidado em desinfetar o controle remoto, o interruptor, a maçaneta da porta. Então, todo esse cuidado, a equipe foi treinada e está sendo preparada para isso, tá, gente? Na parte das refeições, como eu falei para vocês no início, o Clube Med vai trabalhar com a capacidade reduzida dentro dos seus villages, tá? Então, a taxa de ocupação que a gente vai utilizar vai ser em torno de 60% a 70%. Então, com isso, a gente consegue ter uma redução nos restaurantes, maior espaçamento entre as mesas, e nós optamos pelos horários ampliados das refeições para evitar as aglomerações. Então, tanto no café, almoço e jantar, a gente vai ter um horário estendido, tá? E a gente vai trabalhar, como o Clube Med é pioneiro, né, no sistema de buffet dentro da hotelaria, a gente vai trabalhar com buffet assistido. Então, o cliente, na verdade, ele será servido por um funcionário com luva, com máscara, com proteção, onde ele vai poder falar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então, o cliente, ele não se servirá, ele será servido. Tá? Então, o que nós chamamos de buffet assistido. As áreas comuns e de lazer, né? Então, o Clube Med contratou, né, higienistas nos seus villages, então tem uma pessoa responsável para supervisionar todo esse trabalho, tá? Vai ter, então, esse material que eu já mencionei, né, de desinfecção a nível hospitalar. A medição da temperatura para as crianças, isso é importante vocês saberem, tá, gente? Os serviços que eu mencionei, eu deixei para mencionar isso só agora, tá? Eu estava falando dos empreendimentos como um todo e dos serviços que ele oferece. Mas para vocês saberem, as crianças, os serviços de baby e petit club estão suspensos temporariamente durante a pandemia, tá? É muito fácil ter contaminação com criança pequena. Às vezes ela pega um brinquedo, leva na boca, e aí já viu, né? Então, esse serviço de baby e petit club estão suspensos. As crianças do mini clube, toda vez que vocês forem fazer uma reserva junto com a Diversa Operadora, vocês precisam pedir para inserir as crianças no mini clube. Por quê? Capacidade reduzida por causa da pandemia. Então, dependendo da região onde o Clube Med está inserido, haverá um limite de crianças dentro do miniclube. Então, a faixa etária das crianças vai ser dividida da seguinte maneira. De 4 a 7 anos é uma turminha, que vai ser entre 30 a 40 crianças no máximo. De 7 a 11 anos, mesma coisa. Precisa pedir para a Diversa Operadora, quando fizer a reserva conosco, inserir as crianças no miniclube, tá, pessoal? Então, tem que inserir, e a divisão vai ser de 4 a 7 e de 7 a 11 anos também, de 30 a 40 crianças no máximo, dependendo do village, tá bom?
E aqui eu vou passar um vídeo para vocês das medidas de segurança, que caso vocês não tenham, pode também solicitar para a equipe da Diversa Operadora. Bom, pessoal, para finalizar, então, na semana que vem, a gente está com essa promoção dos villages aqui do Brasil e esses do Caribe que eu apresentei para vocês, com descontos que podem variar e chegar até 35% de desconto. Tá? O ideal é que vocês entrem em contato com seus clientes e já façam que uma pré-reserva com eles, sabe? Você já fala para ele da promoção, que você vai ter acesso a esses descontos. E aí o importante é vocês já pegarem os dados desse cliente, né? Vocês já terem ele amarrado com você, pegar os dados do cartão de crédito, do código de segurança, porque nos dias 4, 5 e 6 de agosto, por causa dessa promo, não gera prazo de reserva. Então, ligou, pagou, ligou, pagou, ligou, pagou. Então, já tem que descarregar todas as suas informações para a equipe da Diversa, e aí a equipe da Diversa vai entrar em contato com a gente e fazer todas as suas reservas, tá? O período de consumo e de hospedagem é até junho de 2021. Então, vão entrar todos os períodos a partir de agosto. Mas, só para vocês saberem, por causa dos protocolos aí da pandemia, enfim, a gente está com abertura prevista para os villages aqui do Brasil, pessoal, só para vocês saberem. Final de agosto, começo de setembro, tá? Mas isso é uma previsão, tá, pessoal? A previsão é de abertura. Lake Paradise, 20 de agosto, 27 de agosto, Rio das Pedras, e 10 de setembro, Trancoso. Lembrando que é uma previsão, tá, gente? Porque por causa de governos locais, secretarias de saúde, enfim, tudo pode mudar. Então, deixem bem claro para o seu cliente que é uma previsão essas datas de aberturas que eu passei para vocês, tá? Para vocês saberem, Cancún está com previsão de abertura para outubro, Punta Cana também para outubro, o village de Miches, em Praia Esmeralda, que é o novo, que inaugurou agora em janeiro, a previsão de abertura está para dezembro, Sandpiper, na Flórida, abertura agora, na próxima semana, já iniciando o mês de agosto, tá, pessoal? Então, lembrando que são datas previstas e que elas podem ser mudadas e alteradas de acordo com os governos locais, tá bom? Essa promoção, pessoal, é importante vocês terem em mente que o Clube Med ele trabalha com cotas de descontos. Então, eles colocam uma cota X de apartamentos com 35% de desconto. Vendeu aquele X de apartamentos, o desconto vai diminuindo, tá? Então, por isso que a gente sempre menciona e dá essa dica que quanto antes o cliente comprar, melhor são as condições tarifárias. Por quê?
são maiores os descontos. Porque conforme os descontos vão acabando, vai diminuindo as cotas, vai diminuindo os descontos, né? E aí vai acabando as cotas. Então, é sempre importante vocês terem isso em mente, tá? Quem chegar primeiro leva. Oi? Quem chegar primeiro leva. É, mais ou menos isso. Então, quanto antes comprar, melhor. Então, vejam que tem uma oportunidade para vender janeiro, carnaval, até junho do ano que vem, tá? E aí, o que é importante vocês passarem para a equipe da Diversa Operadora, pessoal? Nome completo, data de nascimento, endereço com CEP, telefone, CPF de todos os clientes. Passem também os dados do cartão para que a equipe da Diversa tenha todas essas informações em mãos para no dia 4, 5, 6 de agosto fazerem as suas reservas. Ok, pessoal? Bom, agora vamos para o bate-papo, para as perguntas. Vamos lá, né, Macaco? Com o João aí. Bom, Macaco, quero agradecer a todos aí pela presença, né, mais uma vez. Obrigado aí a todos. Vamos lá, João. Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí. É uma belíssima apresentação. Sanou aí muitas dúvidas, tá? E queria parabenizar também o Clube Médio pelas medidas preventivas, que acredito que hoje a primeira pergunta do passageiro final vai ser sobre as medidas preventivas. Então, vocês estão aí de parabéns, tá? E também algumas coisas que eu não sabia, que o Médio é pioneiro aí no sistema All Inclusive, eu não sabia, né? Bacana demais. E que são 80 vilas, né? Muita coisa. E 70 anos de história. E 70 anos de história. Então, é muito bacana isso. Então, vamos lá para as perguntas. E antes de começar as perguntas, eu queria só aproveitar aqui o ensejo e falar que a Diversa e o Clube Médio estão com a parceria de um bloqueio, tá? Saindo aqui de Belo Horizonte. São 6 bloqueios, começando a partir da data de 20 de dezembro a 27 de dezembro. São todos de 7 noites, tá? E terminando no dia 24 de janeiro a 31 de janeiro. Então, entre esse período, a gente tem uns bloqueios semanais. Só para deixar esse... detalhe que é para Trancoso, né? Para Porto Seguro. Para Trancoso, exatamente. E é novidade, né? Porque está sendo reformado. Tem algum outro vila sendo reformado, Macário, ou por enquanto só o Trancoso mesmo? Trancoso foi feito um investimento de 55 milhões de reais, né, nessa reforma em ampliação. A gente está com a previsão de abertura para o final do ano, começo do ano que vem, em Seychelles. A gente está com a previsão de inauguração em mais um vilarejo de neve na França, que vai ser o La Rosière. Rio das Pedras, a gente teve uma reforma grande nos restaurantes agora no final do ano passado. E sempre aos pouquinhos a gente tem renovado, né? Cancún, ele passou por renovação. Turks and Caicos também, né? O vilarejo de Turquoise também foi renovado, mas isso também foi ano passado. Mas são produtos assim que você pode vender tranquilamente, que vão agradar a todos os brasileiros. Não, bacana. A gente teve algumas perguntas aqui, Macário, então vamos começar. Foram poucas, né? Quando a apresentação é muito boa, surgem poucas dúvidas. A primeira pergunta é da Carol. Ela está perguntando se todos os villages pode ser feito casamento. Tem um perfil de casamento, né? Sim, a gente tem até uma novidade para contar para vocês bacana, porque a gente vai realizar ano que vem o primeiro casamento na neve. Então, tem um casal que solicitou para a gente o casamento, porque nós temos a Fernanda Costa, ela cuida só de eventos sociais, dentro da nossa célula aqui de grupos, que fica aqui em São Paulo. Então, ela é responsável por todo tipo de evento social. Então, casamentos aqui em Trancoso, Rio das Pedras, Lake Paradise, Caribe, que é muito procurado também, a gente consegue atender. E a novidade foi essa que eu passei para vocês, né? A gente vai fazer o primeiro casamento na neve, né? São um casal que são fã de esqui, são esquiadores já a nível black, né? Então, eles optaram por fazer uma coisa diferente e vão casar na neve. Vai ser em março do ano que vem. Mas a gente tem, assim, todos os viagens, pode solicitar para a equipe da Diversa Operadora, o nosso departamento de grupos aqui em São Paulo, a partir de eventos sociais, terá o maior prazer em atender. Super interessante. Que sucesso. O Aru, da Completa, ele está perguntando quais são os tipos de cama dos quartos. Porque quando você mostrou lá os quartos de Trancoso, apareceu uns códigos C2 mais C2,
E são tipos de quarto ou são tipos de acomodação? É uma nomenclatura interna do Clube Med. É um código utilizado por Paris, e aí o mundo, todos os escritórios do Clube Med no mundo utilizam esse código. Então, por exemplo, a categoria Deluxe é A2. Então, quando você vê o A2, você já sabe que é Deluxe. Quando é C2, é porque a antiga nomenclatura era Apartamentos Club. Agora mudou e chama-se Apartamento Superior. Mas, normalmente, aquela cama que você viu de casal, isso vai depender muito de vilagem para vilagem, tá, gente? Não dá para ser isso como um parâmetro. Tem alguns vilages que você tem realmente a cama king, ou duas, tipo viúva, que junta, coloca o pillow top, que é para tampar aquele vão no meio, e aí você junta duas camas e faz uma só. Então, isso vai depender muito de vilagem para vilagem. Não existe um padrão e uma regra, tá, gente? Não, tá ok. A Mônica, ela está perguntando quantas pessoas cabem no quarto familiar em Trancoso. 2 adultos e 2 CHDs. 2 CHDs grandes, tá? Porque aí você tem 2 camas também, tamanho normal, né? Para as crianças. Então, você tem uma cama de casal para os pais e aí no outro quarto 2 de solteiro. Então, você consegue acomodar 2 adultos e 2 CHDs. Tá ok. O Ricardo, ele está perguntando aqui se a casa da gente e a Diversa são do mesmo grupo. E o Clube Med, mas a pergunta é para você não, tá, Macari? É para mim, isso que eu ia falar. Para mim, pro James tá respondendo. Se o Clube Med vai estar nas 2 plataformas, se não vai confundir. Ô, Ricardo, eu vou falar aqui, James, você pode até me complementar qualquer coisa. Eu acredito que não, que são o mesmo grupo, mas são empresas distintas, tá, Ricardo? Se você estiver cadastrado já na casa do agente, a casa do agente consegue acessar nosso sistema. Então, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Quanto ao Clube Med também, as reservas são offline. A gente faz todas as reservas, então não tem como gerar problema. Online. Então, a reserva tá com tudo o em clube casa. É sempre... Exato. Aí tá tudo em casa, sem problema algum. Tá ok. Agora, o Ricardo, ele está perguntando se o hotel em Turks tem Dive Center em suas instalações. O Dive Center de mergulho. Dive Center, exatamente. Desculpa, gente, Dive Center. A gente vai lendo então, aqui. Tem, mas é terceirizado, tá? Tem um custo à parte. Todos os vilages onde a gente oferece mergulho com equipamento, ele tem um custo à parte, tá? Mas aí você tem o snorkel, o mergulho livre, que aí não tem custo. Então, eles sempre utilizam uma empresa terceirizada para essa prática esportiva. Ok. A Mônica tem uma pergunta aqui. Eu acredito que não, mas vou deixar você falar, Macaro. A Mônica está perguntando se a promoção do Hot Sale terá desconto na semana do Réveillon em Clube Med Trancoso. Sim, mas aí o que acontece? Porque assim, o desconto começa a valer de agosto até junho. Mas se você entrar agora no site da Diversa Operadora, você vai verificar que já tem tarifas com desconto. Por quê? São cotas de descontos que sobraram. No período do Réveillon, como é um período de altíssima temporada, o desconto vai ser mínimo. Então, nosso departamento de RM, ele deve colocar, que é o revenue, né, da empresa, ele deve colocar 15%, 10% de desconto, porque é uma data que tem muita procura. E são cotas de descontos. Então, conforme vai vendendo, vai acabando as cotas do desconto. Mas Réveillon entra Carnaval, entra Natal, entra Janeiro. Então, todos os períodos entram. Mas é que, como eu mencionei para vocês, os descontos, eles variam. Então, você tem algumas datas que o desconto vai ser de 10%, outras vão ser de 35%. E aí, essas que tem 35%, conforme for vendendo, acabou, agora é 30%. Acabou essa cota de 30%, agora é 20%. Acabou essa cota de 20%, agora é 10%. E assim por diante. Mas Réveillon em Trancoso tem também, tá, gente? Tá. A Ana Regina está perguntando como que ela vai saber do desconto de cada village do Caribe. Ou, Ana, no caso, você pode solicitar, né? Ou a Diversa ou a casa do agente que a gente verifica para você os descontos, tá? Porque os descontos, eles variam, né? Exatamente, então, é flexível. Ele não é um desconto fixo, né? E as tarifas também não são fixas. O que vocês precisam ter em mente assim, é muito parecido, tá? Não igual, mas é parecido com companhia aérea. Companhia aérea também trabalha com essas cotas, né? Então, eles colocam uma quantidade X de assentos com X% de desconto. Você vendeu essa cota, acabou. Não tem mais aquela classe X
né, da companhia aérea, agora são outras, com descontos menores. É a mesma coisa, o raciocínio acaba sendo o mesmo, tá, gente? Tá. A Adriana está perguntando aqui, o Macaro, se o miniclube é a partir de 4 anos. Sim, né? De 4 a 7, depois de 7 a 11 anos, não é isso? Tem que O solicitar miniclube, na antes. verdade, é de 4 a 10, tá? De 4 a 10 anos. De 11 anos a 17 anos é o Juniors Club, tá? Mas 12 anos já é considera adulto. Então, 12 anos já paga normal como adulto, tá? E de 0 a 3 anos é free, é cortesia. Ah, bacana. O Reinaldo está perguntando aqui se existe algum programa alternativo de entretenimento em áreas externas para as crianças. Sim, até por causa da pandemia, né? O objetivo realmente é aumentar as atividades ao ar livre, para evitar aglomerações e ambientes fechados. Então, a nossa equipe de monitores, né, os nossos GOs, eles estão diversificando. Então, vai ter várias atividades, até cinema, né, dependendo do Village, vão ter até a possibilidade de você assistir uns telões enormes que eles vão colocar. Acho que no Eco Paradise, se eu não me engano, vai ter isso, onde você pode pegar o teu próprio carro e com a tua esposa, com os teus filhos, assistir um filme em família. Então, as atividades para as crianças sempre foi o nosso forte. Então, agora eles estão desenvolvendo mais atividades e mais brincadeiras, porém ao ar livre. Então, a grande vantagem que a gente tem, não só o Clube Med, mas acho que todos os resorts, né, é de ter grandes áreas abertas. Então, isso possibilita você inovar e fazer novas atividades e novas brincadeiras. Ok. O nosso amigo Gustavo está perguntando como está a flexibilidade da política de cancelamento e alteração por conta da pandemia na promoção. Então, na promoção, vai ter uma coisa bem bacana que não vai ter a multa, né? Que normalmente o Clube Med faz 4 no ano, 4 grandes eventos de vendas, né? É o Feirão da Neve, que é em março, o Hot Sales, que é agora em agosto, o Fly Ski em setembro e o Black Friday em novembro. Em todas elas, normalmente, por ser 3 dias de vendas com descontos interessantes e atrativos, normalmente a gente tem, né, em caso de cancelamento, a multa de 30% ou de 40%. Nesse Hot Sales não terá, tá, gente? Não vai ter a multa, vai entrar as condições gerais, normais do Clube Med de venda. Então, o cliente tem até 30 dias antes da data do embarque para cancelar sem multa nenhuma. Lembrando também que no dia 9 de agosto, agora, termina a MP 948, que é aquela que está dando a autonomia para as empresas, né, do turismo, de dar carta saldo ou carta crédito, né, para as pessoas que cancelarem, e aí elas têm o prazo de até 1 ano, um ano a contar da data do fim da pandemia para receber o reembolso em dinheiro, né? Então, dia 9 termina essa MP. Mas para esse Hot Sales não haverá multa em caso de cancelamento. Isso é a primeira vez que eles estão fazendo, mas tudo isso devido à pandemia e também para ajudar a alavancar as vendas para nós e também para vocês, né, agentes de viagens. Ô, Macaro, no caso, a pessoa não quer cancelar, ela quer remarcar para uma data mais para frente. Pode haver diferença de tarifa? Uhum. Igualzinho companhia aérea, né? Então, não existe mais, né, aquela coisa da tarifa fixa, né? Uhum. Então, hoje você quer remarcar uma data, não tem problema, é possível, é só encaminhar para a equipe da Diversa, que a equipe da Diversa vai entrar em contato com o Clube Med, e aí vai ser a tarifa atualizada em sistema. Então, é o que tem em sistema no dia disponível, tá? Então haverá, com certeza, aí uma diferençazinha aí de tarifa. Maravilha. A última pergunta, Macaro, para a gente finalizar aqui, é da Janice. Ela está perguntando se a Ilha de Itaparica tem alguma previsão de retorno e alguma novidade. Não, Janice, é uma pena, né? Porque Itaparica tem uma história tão linda com o Clube Med, né? O Clube Med inaugurou Itaparica em 79, primeiro resort no Brasil. E lá, como é fundo de investidores e tal, o Clube Med entregou, porque o Clube Med administrava lá o empreendimento. A notícia que eu tive é que parece que foi vendido e vai ser um condomínio residencial lá agora. Eu sei que houveram algumas redes que foram namorar lá a região para verificar a possibilidade de administrar o empreendimento. Acho que até a rede Decameron, se eu não me engano,
ela chegou a pesquisar, a entrar em negociação, mas não deu certo. E aí agora, pelo que eu fiquei sabendo há uns tempos atrás, parece que vai ser um condomínio residencial lá agora. Então, o Clube Med tem muitos empreendimentos que ele administra, né? Tem um fundo de investidores por trás, e aí o Clube Med vai com todo o seu know-how, com todos os seus 70 anos de história, administrar um empreendimento que aí são vários investidores. Em cada vilagem, em cada empreendimento, você tem um grupo diferente de investidores. Macaro, terminaram as perguntas. Muito obrigado aí pela apresentação, pelas respostas aí das perguntas. E passo aí para o James, finalizando aí. Obrigado, pessoal. Valeu, João. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio aí, viu? Boas vendas aí para vocês. Obrigado a você. Tamo junto. Um abraço. Muitas questões, é isso aí. Muito bem. E vamos para as vendas. Bela apresentação. Obrigado, Macário. Obrigado pela presença de todos. E agora vamos fazer as pré-reservas, vamos divulgar isso para os nossos clientes e correr com tudo isso. Muito obrigado, Macário. Obrigado pela presença de todos os agentes aqui. Obrigado, viu, James, pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado a todos os agentes de viagens aí que tiveram um tempinho para esse nosso bate-papo. E contem com a Diversa Turismo, contem com o Clube Med aí para o que precisarem. Tá bom, pessoal? Desejo aí um bom restinho de semana, com muita saúde e se cuidem, e principalmente com muitas vendas, tá? Aí. Com certeza, se Deus quiser. Obrigado, até sexta-feira, 10 da manhã. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau. Yeah.